dia, pessoal de casa, diga assim. Vamos continuar aí o nosso trabalho na página 20, eu acho que é 26, dê uma olhadinha lá, capítulo 12, né? Capítulo 12, nossa prova vai até o capítulo 13. O capítulo 12 não tem nada a ver com o capítulo 11, que a gente estudou, que era a parte de ângulo, né? Minha câmera não ligou aqui, assim. Deixei, é melhor anotar, né? Deixa eu anotar aqui, que aí vocês anotam aí também. Mas comecem anotando, página 14, 15, 20 e 21. Página 14, 15, página 20 e 21. Capítulo 12 está tratando de razões e proporções. São dois conceitos que eu não consigo dizer para ti agora. Na verdade, não é nem que eu não consiga, que é melhor que eu não diga o que é exatamente, tá? A gente vai construir esse conhecimento aí, para você entender o que é uma razão, o que é uma proporção, durante o processo dessa aula de hoje, tá? Mas o que eu posso te adiantar é que uma razão vai ser escrita na forma de fração. Então hoje, com certeza, eu vou falar para ti alguma coisa a respeito de fração, tá? Aqui do lado ele deu assim um texto dizendo assim, ó, razões, tá vendo aí? Deixa eu dar um zoom a mais aqui. Razões, aí tem um cara aí com uma cesta de maçãs e tem um cara fazendo uma medida aí na parede. O que é que eles estão fazendo? Vamos ver. Beleza, então eu tenho aqui razões, ó. Todo dia, várias atividades que realizamos, já podemos, envolvem a comparação de grandezas. Primeira coisa que eu vou precisar te falar o que que é. O que que é uma grandeza, pessoal? Quando a gente fala de matemática, às vezes não é, tá? Quando a gente fala de matemática e eu falo grandeza, o pessoal costuma logo dizer que precisa ser grande. Nem sempre, tá? Uma grandeza é tudo que você pode medir e tem uma unidade de medida. Você consegue dizer a quantidade e a unidade de medida dessa quantidade. Por exemplo, uma distância daqui para a tua casa, sei lá, 10 quilômetros. Quando você fala o número e a unidade de medida, quer dizer que isso é uma grandeza, tá? Diga. Por exemplo, se tu falar uma hora, são 3 horas. 3 é o número, hora é uma unidade de medida. Então isso aí é o tempo, é uma grandeza também. Então grandeza, tudo que você consegue indicar a quantidade e a unidade de medida, beleza? Diga. Mas qualquer número é uma grandeza? Número e a sua unidade de medida. Tipo, 1 é uma grandeza? Mas esse 1 está relacionado ao quê? A número. Ao quê? Número. Mas esse número fala de quê? Distância. Uma distância? Essa é uma distância dada em metro? Sim. 1 metro. Então tu falou o número e a unidade, é uma grandeza. Se eu só chegar para ti e falar assim, Rômulo, 15. Aí tu vai dizer, 15 o quê? Eu não te dei nenhuma referência a mais. 15 não é uma grandeza. Agora se eu te disser assim, Rômulo, 15 minutos. Aí é uma grandeza. Agora é uma grandeza. Eu te disse o número e a unidade. Beleza? Por exemplo, ele deu aqui, ó. Por exemplo, quando o agricultor faz a contagem de maçãs e laranja em uma caixa que será enviada para o mercado, ou quando um arquiteto verifica o tamanho real de uma parede que, para representá-la, é uma planta baixa. Você sabe o que é uma planta baixa? Não. Planta baixa, pessoal, é o desenho de uma casa só vista de cima, só que feito numa escala reduzida. Porque eu não consigo desenhar um projeto de uma casa do tamanho que é a casa. Não faz nem sentido isso. Tu já pensou em pegar um papel do tamanho do Colégio São José inteiro para desenhar o Colégio São José nesse papel? Será uma casa? Pois é, eu não posso fazer um desenho de uma casa do tamanho que é a casa. Tio, mas assim, qualquer planta é baixa, porque não vai ser. Mas o contexto da planta baixa é uma planta, o desenho da casa que você vê ela de cima, tá? Então vamos imaginar, o arquiteto desenhou uma casa, ela era mais ou menos assim, tá? E a entrada era aqui, tinha uma porta de entrada aqui, de repente tu entrava e estacionava o teu carro bem aqui na frente. Tudo isso eles fazem, tá? Aí ele separa aqui vai ser um quarto, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha, e tem um balcão, isso eles desenham na planta baixa. Só que eles fazem um desenho menor. O cara não vai fazer o desenho do tamanho que vai ser a casa, não tem como isso. Aí ele escreve, olha, aqui essa parede vai ser 10 metros. Aí ele diz aqui, só que esse tamanho 10 metros não é 10 metros de verdade.
Um papel com 10 metros de tamanho é muito grande, tá? Então, eu represento usando uma escala de redução, eu faço ele em outra razão, em outra proporção, tá? Tio, Diga. mas tem aquelas plantas que ocupam a folha inteira, não é uma planta baixa? É. Alguns casos o desenho pode ficar do tamanho real, mas só se o objeto for pequeno. Tu imagina um mapa do planeta inteiro, um mapa mundi. Aí o cara tira a foto e imprime num papel do tamanho do planeta. Não tem como, cara. Então o mapa mundi eles fazem no teu livro aí tem um mapa do Brasil, ó. Um papel inteiro é uma planta. Lá na página 20 e 30 tem um mapa do Brasil. Já pensou se eu tivesse que botar esse mapa do tamanho que é o Brasil todinho? Não dá, cara, não faz sentido fazer isso. Então o mapa você faz com escala de redução, planta baixa faz com escala de redução. Quando é que eu uso uma escala de ampliação? O professor de biologia tirou a foto de uma bactéria que tu não enxerga a olho nu. Tu só enxerga se o cara aumentar ela 10.000 vezes. Então era um desenho muito pequeno, uma foto de uma bactéria que o cara teve que aumentar para poder... Oi? Pois também, para fazer esse monte de papel ia ser um grande desmatamento. Então, em matemática, olha lá, em matemática, para comparar duas grandezas, que eu já falei para vocês o que é, de mesma natureza, o que ele quer dizer de mesma natureza, pessoal? Geralmente a gente trabalha unidade de medida, por exemplo. Eu só posso relacionar duas grandezas se elas estiverem na mesma unidade. Se uma for em metro, a outra tem que ser em metro, para poder fazer essa relação de razão, tá? Pode-se determinar a razão entre elas. O que eu queria que tu marcasse aí no teu livro, pode ser de lápis ou com marcador de texto, é esse pedaço aqui que eu vou marcar de vermelho, ó. Quando uma quantidade ou medida equivale a uma fração, tá aqui a fração, ó, A sobre B, de outra, dizemos que as duas estão na razão de A para B. Marca esse pedacinho aí, deixa eu só ver se o pessoal ainda tá aqui comigo em casa. Então aí o pessoal de casa ainda estão me vendo ainda. Vou continuando aqui, mas se parar aí, quando eu voltar vocês me avisam, tá? Então marca esse fragmento que está de vermelho. Ele está dizendo que se você tem uma razão escrita na forma de fração, você diz que o A está para a razão de A para B, tá? A razão do número de cima para o número que está embaixo. Então a razão de A para B. Mas vamos entender isso melhor aí quando eu for continuando aqui, tá? Continuando essa mesma página, aqui na parte de baixo, está dizendo lá, ó, se na caixa de fruta há 3 maçãs e 5 laranjas, a razão do número de maçã para o número de laranja é 3 para 5, tá? Deixa eu colocar isso aqui lá para a gente rabiscar isso aqui. Olha aí, ó. Se a caixa de fruta há 3 maçãs, ele marcou aqui, 3 maçãs e 5 laranjas, a razão entre eles, ó, é 3 para 5. 3 maçãs e 5 laranjas. Nessa caixa, a razão do número agora de laranja para o número de maçã é 5 para 3, porque laranja são 5, tá aqui, ó, 5 laranjas. Sempre o que você falar primeiro é o número de cima, o que você falar depois é o número de baixo. Tio, Oi. o senhor está apresentando? Dizemos que a quantidade de laranjas é 5/3 da quantidade de maçãs. Para cada 5 laranjas, eu tenho 3 maçãs. Essa é a ideia. Beleza? Pega essa primeira questãozinha aí, dialogar e conhecer, para a gente ver se dá para fazer ela antes do intervalo. E prestem atenção nela que eu vou usar ela na atividade da próxima página, tá? Verdade. Primeira questão, página 27. Leia atentamente as questões a seguir e registre suas conclusões. Siga as orientações do professor para compreender e utilizar corretamente o termo matemático. Primeira, em uma feira de doação a gatos e cachorros, a razão do número de gato para o número de cachorro é 1 para 2. Primeiro ele falou do gato, depois ele falou do cachorro. Então quer dizer que nessa feira de doação, para cada gato que tem, um gato tem 2 cachorros. Mas como assim, tio? Isso é uma razão. Da quantidade de animais que tem lá, se tu for contar, para cada gato que tu selecionar, isso aqui é gato, tá? Para cada gato que você selecionar, tem uma quantidade de 2 cachorros. Tem mais cachorro ou tem mais gato? Cachorro. Para cada um gato que tu contou, Rômulo, tem 2 cachorros.
Se eu contar 2 gatos, vai dar quantos cachorros? 4, tá? Basta você fazer a conta aí. Se você tiver 3 gatos, vai dar quantos cachorros? 6 e por aí vai, tá? Então tá dizendo assim, e a razão do número de gatos para o número total de animais é 1 para 3. Fácil de tu entender isso. Tá aqui, ó, um gato só. Mas se eu juntar o total de animais, não vai dar 3 aí? Sim. Tá? Então é 1 para 3. Então, Beleza? então, casal de sítio. Com base nessas informações, responda a letra A. Podemos dizer que a quantidade de cachorro é o dobro da quantidade de gato, sim ou não? Para cada um gato tem 2 cachorros, galera. Se você pegar 2 gatos, 4 cachorros. 3 gatos, 6 cachorros. Tá? Então a razão está indicando que um é o dobro do outro. A quantidade de cachorros é o dobro do número de gatos. Então na letra A escreva sim. Pois. A cada um gato com 2 cachorros. Sim. Tá feia aí a minha que tá feia todo dia. Sim, pois a quantidade. Ó, melhorou a autoestima, né? A quantidade de cachorro A minha é branca e comprida. é Pois é, eu tô 2 vezes. É 2 vezes a quantidade de gatos. Tio, Oi. pode colocar sim, pois a cada um gato tem 2 cachorros. Era até mais fácil, né? Depois tu fala isso antes de eu bater escrito aqui. Fica mais fácil. Pode ser, Rômulo, tá bom. De o que eu escrever? Gatos. Tá? Então a quantidade de cachorro é o dobro, 2 vezes, é multiplicado por 2 o número de gatos. Pode escrever que nem o Rômulo falou que tá bom. Letra B, a quantidade de cachorro pode ser um número ímpar? Agora eu duvido tu dizer. Não, por que não? Todo mundo entendeu já por que não. Mas por que não? Porque 2 não é. Quando o cara fala assim pra ti o dobro, não sei se tu já pensou nisso ou já percebeu, mas quando ele fala pra ti o dobro, todo número multiplicado por 2 vira par. Qualquer número que tu quiser pensar agora aí, pode pensar. Pode ser par, pode ser ímpar, pode ser um número grande ou pequeno. Se tu multiplicar por 2, ele vira par. Qualquer um, pessoal. Tá? Pega aí um número ímpar, um número que o pessoal não gosta de trabalhar, que é o número 7. 7 é um número que o pessoal não gosta de fazer divisão, não gosta. Pega o 7, é ímpar, é primo, multiplica por 2, 14. Se tu pegar o número 1, que é ímpar, vezes 2, dá 2, é par. Se tu pegar o número par, 10, vezes 2, 20, continua sendo par. Tá? Não, pode fazer o número multiplicado por 2 é par. Essa é a resposta. Não, pois. Pegar a resposta aqui do Rômulo. Todo número multiplicado por 2. Pegar a resposta aqui do Rômulo aqui. Obrigado, Rômulo. Não, pois todo número multiplicado por 2 multiplicado por 2 se torna par. Pode pegar até o 0, pessoal. Quanto é 0 vezes 2? 0 vezes 2 é 0. 0 também é par, tá? Apesar da gente não pensar isso, mas 0 é um número par. Cara, eu sei. 0 é par. Pessoal, o fato do número ser par é se pode você dividir ele por 2. Se você pegar 0 e dividir para 2, dá 0 para cada, mas dá para dividir. Página 28, letra C. É possível que existam 10 animais no abrigo? Sim ou não? Ou você não sabe nem do que eu estou falando? É possível que tenha 10 animais no abrigo? Vou te lembrar aqui, porque faz muito tempo que a gente falou sobre isso. A razão que eu tinha para a quantidade de animais era assim, ó. Vou relembrar para ti. Vou puxar aqui pro lado, vou relembrar aqui para ti, ó. Como era a razão que a gente tinha? Vamos lá. Era um gato para 2 cachorros. Lembra disso? Sim.
que era um gato para 3 animais. Aqui é gato e aqui é cachorro. Aqui é gato e aqui é o número de animais. A pergunta da questão... Oi? Que questão é essa? Página 28. Primeira questão lá em cima. Ok? Posso continuar? Então, é possível que existam 10 animais no abrigo? Sim. Vou voltar de novo aqui, ó. Certo. Mas eu estou falando de, ó, ele está perguntando entre gatos e o total de animais. Se eu pegar um gato, vai ser 2 cachorros, certo aí? Total de animais aqui é quanto? 3. Confere que deu 3 animais? Vou pegar outro gato. Desse gato aqui não vai ter mais 2 cachorros aqui? Total de animais não vai ser 6? Juntando com os 3 lá de cima? Vou pegar mais um gato. Não vai vir outro cachorro e outro cachorro junto? Já deu quantos animais aqui? 9. Tem como dar 10 animais aí? Não tem como ser 10 animais. Por que não, pessoal? Os números que vão aparecer aqui, todos são múltiplos desse 3 aqui, ó, que representa o total de animais. Mais 12 pode. Então, como é que a gente vai anotar? Ele perguntou essas duas coisas aí na letra C. É possível que existam 10 animais e 12, tá? Vamos colocar assim. Para 10 animais, você vai dizer não. Pois 10 não é múltiplo de 3. Não é múltiplo de 3, quer dizer, não tem nenhum número, quando você multiplicar vai dar como resultado 10, não tem. Multiplicando por 3, né? Porém, ixi, 12 será possível pois este é múltiplo de 10. Múltiplo de 10 não, é múltiplo de 3. Se eu fizer 3 vezes 4, 12. Então 12 dá certo. Mas não tem um número que multiplicado por 3 dá 10 exatamente. Então vou ler de novo a letra C. Não, pois 10 não é múltiplo de 3. Faltou escrever 3 aqui, múltiplo de 3. Diga, Ian. Porém, 12 será possível, pois este, no caso 12, é múltiplo de 3. Certo, Ian? Letra D de doido. Sabendo que 30 animais no abrigo, sabendo que há 30 animais no abrigo, quanto será o número de gatos? Se tem 30 animais no abrigo, qual é o número de gatos? 10. Aí, moleque, a galera de casa entendeu o sistema. Vou mostrar aqui por que são 10. Vou mostrar. Exatamente. Se você tem, ele está falando de animais aqui, ó, total de animais e o quanto tem de gatos. A razão de gatos para animais é 1 para 3. Pode, meu amigo. Qual seria a forma de você encontrar esse 30 aqui, ó? Você poderia multiplicar a fração por um número para dar 30, né? Por quanto é que eu multiplico esse 3 para chegar em 30? Não, mozinho, então eu vou repetir tudinho. Tu quer que eu repita a letra C ou só a letra D? Tá. Na letra D ele está dizendo assim, ó. Ele disse que nesse abrigo, se A é o total de animais, tá? 30 animais, isso aqui é o total. E ele está perguntando quantos são os gatos. Qual é a razão que trabalha total de animais e gatos? Se tu voltar aqui na página 26, ele deu aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Total de animais é 1 para 3, ó. Quer dizer, é 1 para 3. Tudo bem? Para 3 animais. Por que é 1 para 3? Porque, ó, para cada gato tem 2 cachorros. Se tu juntar esse cachorro com esse, são 2, com gato 3. Então, para cada gato tem 3 animais. Tudo bem até aí? Beleza. Aí eu disse para ti assim, a fração é 1 para 3. Então, eu escrevo assim, ó, 1 para 3. 1 está para 3.
Como é que eu faço o total de animais, que é esse número de baixo, virar 30, que foi o que ele pediu? Eu posso multiplicar a fração por um número. Que número eu multiplico 3 para chegar em 30? 10. Só que quando você está falando de razão, de fração, se você multiplicar o número embaixo, você tem que multiplicar o mesmo número em cima. Então, se eu multiplicar essa fração todinha por 10, em cima, 1 vezes 10 vai dar quanto? 10 gatos em cima. E embaixo, 3 vezes 10, 30 animais. O que ele perguntou foi justamente quantos gatos é que ia ter, né? Quantos gatos são? 10 gatos, para um total de 30 animais. E a pergunta mais fácil, depois de eu ter feito tudo isso, e o quanto é que tem de cachorro, então? Se são 10 gatos e o total de animais é 30, tem 10 gatos, qual é o tanto de cachorro? 20. Então, eu tenho 10 gatos e 20 cachorros, tá? Letra E! Sendo que há, Emanuel, 13 gatos, presta atenção, 13 gatos. Quanto será o número de cachorros? 23? Quase. 26. Tá, ele falou, tu fez a conta certa, faltou só, né? Ó, se o número de gato e o número de cachorro, a razão é de 1 para 2, presta atenção, a razão de gato é 1 para 2, é um gato, 2 cachorros. Para mim chegar nesses 13 gatos, eu teria que pegar essa fração e multiplicar ela por 13 vezes 13, mas como eu disse, tem que multiplicar em cima e tem que multiplicar embaixo. O de cima, 1 vezes 13, vai dar 13 gatos. O de baixo, 2 vezes 13, vai dar 26 cachorros. Eu deixo assim, ó, vem. E ele perguntou aqui, meus amigos, e qual é o total de animais, então? Se tem 13 e tem 26, é só juntar. Se tu quiser somar, pode, tá? O total é só somar os dois. 13 gatos mais 26 cachorros, isso daqui dá 39 animais. Beleza? Fácil, fácil, fácil. Pode vir na prova essa? Não. Muito fácil para vir na prova. Pessoal, página 28 ainda, questão 2, anote aí. Página 28. Calcule a razão da quantidade de cachorro para o total de animais do abrigo do item D e E. A gente já fez essa conta aí da atividade anterior. Essa razão pode se alterar sem que se altere as duas razões dadas no enunciado. Pessoal, essa razão não pode ser diferente porque o número de cachorro depende do número de gato. Eu só consigo dizer quantos cachorros tem se eu souber quantos gatos tem, porque um depende do outro. Sempre vai ser o dobro, né? É, sempre vai ser o dobro, tá? Então eu vou conseguir alterar essa razão aí sem alterar os valores? Não. Eu teria que mudar. Por exemplo, vou mudar. Vamos dizer que para cada gato tem 5 cachorros. Pronto, mudei a proporção, agora vai dar outro valor, tá? Então eu consigo manter essa razão aí? Não consigo. Então anote assim, ó, não pôs na 2 da página 28. Ele está perguntando, essa razão pode se alterar sem que se altere as razões dadas? Não, não tem como, tá? Você coloca assim, não pôs. Peraí, não pôs, um depende do outro. Uma razão depende da outra. Vamos colocar assim, um depende do outro. O número de cachorro depende do número de gatos. Tá? Diga. Um depende do outro. O número de cachorro depende do número de gatos. Você que tinha falado alguma coisa. Era só para te enrolar aí. Então, o número de gato depende, aliás, o número de cachorro depende do número de gato e vice-versa, né? Um é a metade do outro, o outro é o dobro do um. Deixa eu dar você. Vai comprar água pra mim? Ah, não, já tá querendo mais. Legal, tranquilo isso aí, né? Esse quadrinho aqui, ele vem dizendo assim, ó, a razão entre o número A e o número B. Oi. A razão entre o número A e o número B, aí ele escreveu isso bem aqui, ó. B diferente de 0. Vou já te falar por quê, tá?
nessa ordem é o quociente A na parte de cima e B na parte de baixo. Essa razão também pode ser indicada usando 2 pontos, tá? Então A, 2 pontos B. Como é que você lê isso daqui, pessoal? Ei, como é que você lê isso daqui, ó? Você lê assim, ó, a razão entre A e B. Ou você diz a razão de A para B. Ou ainda A está para B. Então são 3 formas que você pode fazer a leitura dessa razão aí. Diga. O B tem que ser diferente de 0. Por quê? É diferente, tá? Por quê, pessoal? Uma razão, ela representa o seguinte. Vamos dizer que tu colocou uma razão aqui de 10 para 2. Essa fração indica que eu posso dividir 10 para 2. Isso é possível, o resultado é 5. Mas teve um dia aqui na sala que eu pedi para vocês fazerem a divisão de 10 para 0. Sabe o que dá na tua calculadora? Erro. Não é possível realizar a divisão por 0. Por isso que aqui o B, que é esse número que está aqui embaixo, ele não pode ser 0. O número de cima pode ser 0? Até pode, mas o de baixo não. Tá? Beleza, peguem essa segunda questão aí. Segunda não, é a primeira questão. A atividade agora é com você, que está aí embaixo, que é mais fácil do que voar sem equipamento. Diga, meu amigo. Determine a razão entre o primeiro e o segundo número dos itens a seguir. Ei, esse número aqui é o primeiro e esse é o segundo. Se eu for escrever a razão entre eles, olha como fica fácil. 5 está para 6. Então a letra A é só você escrever isso. 5 está para 6. A mesminha, letra B. Ó, menos 7 está para 13. Então eu posso colocar menos aqui. 7 está para 13. Esse menos pode ficar na fração toda ou só no número. Não vai fazer diferença, tá? Então menos 7 está para 13. Diga. Eu acho essa questão mais fácil, que já caiu em todo o 7º ano. Mais a letra C. O pessoal já estava me olhando aqui. Essa letra C. Letra C, vou fazer aqui do lado da C, hein? Essa fração aqui, pessoal, ele vai dizer, se eu fosse escrever na forma de fração, ela ficaria assim, ó. 3 sobre 8 está para 7 sobre 16. Olha como é que ia ficar, ó. 3 sobre 8 está para 7 sobre 16. Isso aqui é uma divisão de fração. Duvido se tu lembra como é que resolve. Não, eu lembro. Como é? Calma, tio, relaxa. Vou relembrar aqui uma coisa contigo. Não, tio, a Bia sabe, tio. Divisão de fração, você conserva a primeira. Sabia. E o que mais? Multiplica. Pelo? Maior. Menor. Conserva a primeira, que é 3 sobre 8, e multiplica pelo inverso da segunda. Sabia que tinha falou. A segunda, que é 7 sobre 16, o inverso vai ficar 16 sobre 7. Então mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda era 7 sobre 16, ficou 16 sobre 7. Então me ajuda a multiplicar. 3 vezes 16, pessoal, dá 48. 8 vezes 7 dá? Tenta de novo. 56. Dá para simplificar essa fração? Sim. Vamos começando por 2. 48 dividido para 2 vai dar 24. 56 dividido para 2 vai dar 28. Dá para simplificar ainda? Dá. Por quanto? Eu não sei, tio. Vamos por 2 de novo que tá, vai ficar mais fácil, né? Por 2. Diga, meu amigo. Posso ir lá embaixo comprar uma água afiada? 12 sobre 14. Dá ainda para simplificar? Posso, tio? Por 2 de novo. 14 dividido por 3. Por 2 de novo. 6 sobre 7. Aí terminou. Na letra C, então, aqui tu colocaria... Deixa eu escrever assim, ó.
3 está para 8, assim como 7 está para 16. Isso aqui resolvendo dá 6 sobre 7. E a resolução está aí do lado para você. Não, 6 sobre 7 não dá para dividir. Letra D. 0,4 na forma de fração. Tá aqui, ó. Como é que ficaria isso aqui na forma de fração? Também mostrei isso para vocês na primeira avaliação. Como é que tu faz? Pega um único número diferente de 0 aqui, que é esse 4, deixa ele aqui em cima. Embaixo tu vai colocar o número 1, seguido da quantidade de zeros indicado pela casa decimal. Não só tem um número aqui? Então aqui embaixo é só 1 zero, 10. Se você dividir aí 4 para 10, dá 0,4. Então esse número bem aqui, ele vale 4 sobre 10. Rômulo, e 0,08, Rômulo? 0,08, como seria na forma de fração? 0,08. Pega só o 8, que é o número que está aqui diferente de 0. Quantas casas tem após a vírgula? 2. Então embaixo é 100, porque o 100 tem 2 zeros. Fizemos isso na primeira avaliação. Então esse número aqui é 8 sobre 100. Eu lembro, tio, tanto que eu tirei 7. Então olha como vai ficar a minha fração. Olha como vai ficar a fração. 4 sobre 10 está para 8 sobre 100. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A primeira, diga. Na primeira avaliação tirei 10, na segunda 9,5. Então, a primeira fração, que é 4 sobre 10, multiplica pelo inverso dessa segunda fração, que vai ficar 100 sobre 8. Não era 8 sobre 100, agora é 100 sobre 8. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Por que que eu fiz isso? Porque é uma divisão de fração. Divisão de fração mantém a primeira e inverte a segunda. Aqui dá 400 em cima e embaixo dá 80, né? 10 vezes 8 é 80. Somar, não, fração tu só soma se tiver mesmo símbolo de soma. Na multiplicação, multiplica o de cima com o de cima e de baixo com embaixo. Na soma tem que tirar MMC, aquela parada toda lá. Agora eu vou começar a simplificar isso aqui. Primeira simplificação, pessoal. Quando a fração termina em 0, ó, posso cortar esse 0 com esse. 40, mas 40 não divide para 8? Divide, tá? 40 dividido para 8 vai dar 5. E eu já termino logo aqui, não preciso mais fazer divisão nenhuma. Só. Tá? Posso até escrever 5 sobre 1, mas pode deixar assim. Segunda, escreva. Olha que questão fácil, cara. Escreva como se lê as razões. Muito fácil. Qual é a única que tu não sabe aí? Todas, né? Vou fazer a D logo, que eu sei que a D vocês vão perguntar. E essa, professor? A fração, pessoal, a razão pode ser escrita usando fração, como está aqui, ou 2 pontos, tanto faz. Isso aqui é como se fosse 7 e embaixo 100, é a mesma coisa. Mas como é que tu escreve por extenso? Ele quer que tu escreva como se lê. Vamos escrever assim, ó. 7 está para, isso é razão. Então você escreve assim, está para 100. Professor, posso escrever 7 palavras? Pode, 7 está para 100. Tanto faz, tanto faz. Para mim, contanto que você escreva isso aqui, que o mais importante nessa questão é você escrever isso aqui, está para. Primeiro número está para o segundo número, que é o número de cima e de baixo, tá? Façam as outras, só isso. A letra A, 3 está para 5. A letra B, 9, 4 está para 9. E a letra C, 1 está para 3. Pode ser 3 acima de 5, 1 acima de 3, pode ser. Acima não, está para. Mas aí demora mais. Não, eu quero que escreva isso aqui, Rômulo. Está para. 7 está para 100. Porque é uma razão. Se tu falar da fração, aí tu pode falar 1 sobre 3, tá? 4 sobre 9. Inclusive eu vou falar assim de vez em quando, mas o correto de você falar em razão é está para.
Beleza? Então fácil, essa daí você não vai ter nenhuma dificuldade de resolver. Já acabou. Já acabou? A 3 eu já acho mais fácil de aparecer para ti na prova. Caraca, eu não consigo colocar na bomba. Mas vamos ver aqui o que ele vai dizer na 3. 3. Ok, pessoal, aqui tudo bem, né? Tranquilo essa, né? Essa questão de escrever como se lê isso aí, ninguém vai pedir isso para vocês em prova de lugar nenhum. Aqui que vai ser o quê? Não vou não, que é muito Vou processar. Terceira, Rogério, ele comprou 100 canetas azuis. Então ele foi lá e comprou 100 canetas azuis e comprou 200 canetas vermelhas. Então 100 azul, 200 vermelhas, pagando o mesmo preço por cada uma. Ao testar as canetas, ele percebeu que 16 canetas azuis, vou marcar, 16 azuis e 18 vermelhas deram defeito, ou seja, não prestaram, né? 16 das 100 que ele comprou não prestou e 18 das 200 que ele comprou não prestou. O que ele quer que tu responda para ele? Sendo assim, qual das duas canetas foi que deu mais prejuízo? Será que foi a azul? Meu Deus, quer que compra a caneta vermelha aqui, horrível? Eu compro, cara, caneta vermelha. Ah, mas eu vou comprar por ele. Bom, o que tu vai fazer nesse caso, meus amigos? Eu preciso comparar as frações, então eu vou escrever elas para a gente poder fazer a comparação. Vou começar pela caneta azul. Caneta azul, ele comprou 100. E quantas ficaram falhando? 16. Então foi 16 falhando num total de 100. Tudo bem até aqui? Eu vou pegar a vermelha agora e vou ver quantas falharam no total que ele comprou, né? Então das vermelhas, ele comprou 200 canetas aqui embaixo. Só que dessas 200, 18 não funcionaram, não prestaram. Tudo bem até aí? Agora que vem a charada, eu preciso comparar qual dos dois é o maior e qual é o menor. Qual foi que deu mais prejuízo? Para fazer uma comparação de fração, eu preciso que os denominadores, que são o número de baixo, sejam iguais. Então eu vou pegar a fração da vermelha, que é 18 sobre 200, e vou fazer esse 200 virar 100, para ficar igual a esse 100 que já está aqui. Como é que eu faço isso? Vou dividir a minha fração por quanto? Para 200 virar 100, tem que dividir por quanto? Por 2. Vou dividir. 18 dividido para 2, 9. 100 dividido, 200 dividido para 2, 100. Essa fração aqui está querendo dizer que de cada 100 canetas que ele comprou, 9 deram defeito. Beleza? Agora fica fácil. Qual é a caneta que deu mais defeito, então? A azul. Azul, cara, tá aqui, 16. Não. Se tu comparar o vermelho, foi só 9 no total de 100. A azul foi 16 no total de 100. Então escreva lá. A caneta azul, inclusive eu vou escrever de azul, tá? A caneta azul caneta. Pô, mas o cara bota a questão de caneta azul, né? A caneta azul caneta, deu mais prejuízo. Quarta questão, já? Tranquila da caneta azul? Não? Questão 4. Está dizendo o seguinte, a questão 4. Dados um retângulo de base 15 centímetros e 8 centímetros e outro retângulo de área 3,6. Primeiro retângulo 15 por 8. Segundo retângulo ele já deu a área direto, 3,6. Só que eu não sei se tu percebeu. Aqui ele deu 15 centímetros, 8 centímetros e aqui ele deu a área 3,6 decímetro quadrado. Não está na mesma unidade, pessoal. Quando você vai trabalhar razão, eles precisam ser de mesma natureza. Tem que ser centímetro, centímetro.
metro, metro, decímetro, decímetro, tudo igual, tá? Então a gente vai ter que fazer uma transformação aqui. Responda o que se pede. Letra A. Pode-se dizer que o segmento de reta 1 centímetro e o segmento de 1 decímetro estão na mesma razão? Eu vou dizer que não. Vou te dizer por quê. Por que que não, pessoal? 1 decímetro. Vou puxar uma seta se tu puder fazer isso aí no teu livro. Esse 1 decímetro, ele vale 10 centímetros. Então, se aquele dissesse assim, ó, posso dizer que essa razão é de 1 para 10, estaria certo? Estaria. Mas 1 para 1 eu não posso, porque centímetro e decímetro não é a mesma coisa, tá? Então, vamos dizer assim, não. Por que não? Não estão na mesma unidade de medida. Não. Pois não estão na mesma unidade, tá? Não estão na mesma unidade. Tinha que ser tudo centímetro, centímetro, ou decímetro, decímetro, metro, metro, tá? De medida, de medida. Não estão na mesma unidade de medida. Tá? Um decímetro vale 10 centímetros. Lembra disso que a gente vai usar já já isso daí. Letra B. Qual a razão entre o segmento de 1 centímetro e de 5 centímetros e de 1 decímetro? Tem que estar na mesma unidade. Então não vou usar decímetro, vou usar o centímetro. Como é que fica isso aqui em centímetro? 10 centímetros. Então a razão é de 5 para 10. Beleza? 5 centímetros para 1 decímetro, que é a mesma coisa que 10 centímetros. Dá para simplificar essa fração? Por quanto? Não. 5 não divide por 2. Vamos tentar por 5. 5 dividido para 5 dá 1. 10 dividido para 5 dá 2. Então a razão é de 1 para 2. Letra C. Qual a razão entre a área do primeiro retângulo e do segundo? Eu não tenho a área do primeiro retângulo, vou ter que calcular. Do segundo ele me deu, tá aqui, ó, 3,6. Mas o primeiro ele não me deu essa área, eu vou ter que calcular. Quer que eu leia a letra A para ti? Está dizendo assim, ó, não, pois não está na mesma unidade de medida. Na letra C, meu querido, preste atenção. Ele me deu um retângulo de 15 centímetros e 8 centímetros. Só que eu tenho que transformar isso para decímetro, porque a área que ele me deu do segundo já está em decímetro. O que eu vou fazer? Transformar esse 15 para decímetro e transformar esse 8 para decímetro. Como é que eu transformo de centímetro para decímetro? Basta dividir por 10. Fale, meu amigo. Então pega o 15 dividido para 10. Sabe quanto é que dá? Diga. 15 dividido para 10, sabe quanto é que dá? Esse cara bem aqui vai dar 1,5 decímetro. Basta dividir 15 por 10. Isso aqui é 1,5. E 8 centímetros, se eu dividir por 10, dá 0,8 decímetro. Então quer dizer que eu tenho um retângulo. Esse é o primeiro retângulo, ele tem aqui 0,8 e aqui 1,5. Vocês sabem como é que calcula a área de um retângulo, pessoal? Não. Basta você multiplicar essas duas medidas, 0,8 por 1,5. Então, Rômulo, eu faria assim, ó, área 0,8 vezes 1,5. Quanto é que vai dar essa área? 1,2 decímetro quadrado. Essa é a área, essa aqui é a área. É a área do primeiro retângulo, tá? Deixa eu escrever de novo que não ficou bacana. Eu não entendi. Voltando então, que parte? Tu entendeu por que deu 0,8 e 1,5? Não entendi porque deu 0,8. Tá, beleza. Então vamos voltar aqui. O que foi que ele fez aqui nessa questão, Rômulo? Ele me deu um retângulo. O retângulo 1, primeiro retângulo, ele tem
8 centímetros por 15 centímetros. Onde é que eu vi isso? Bem aqui, ó. Beleza? Só que ele está em centímetros e eu preciso dessa informação em decímetro. Como é que transforma centímetro para decímetro? Dividindo por 10. Se tu pegar 0,8 e dividir por 10, aliás, se tu pegar 8 centímetros e dividir por 10, dá 0,8 decímetro. Beleza? Se tu pegar o 15 e dividir por 10, esse 15 aqui, dividido por 10 dá 1,5 decímetro. Entendeu até aqui? Aí eu preciso da área dessa figura. Como é que calcula a área? Multiplicando essa medida, 0,8 por essa. Tá? Então vou calcular a área bem aqui. Como é que vai ser a área desse retângulo, que é o primeiro? 0,8 vezes 1,5. Se tu multiplicar essa área aí, tu vai perceber que dá 1,2. Como está em decímetro e é uma área, você diz assim, ó, decímetro quadrado. Isso é a área. Então essa aqui é a área do primeiro. E qual é a área do segundo? Tá aqui em cima, ó, 3,6 é a área do segundo, tá? Então vou fazer a razão, diga. Vou fazer a razão vai ficar assim, ó. A área do primeiro, 1,2 sobre a área do segundo, 3,6. Essa é a razão entre o primeiro retângulo e o segundo. Dá para simplificar essa razão? Simplifica essa fração por 1,2, pessoal. Quando você dividir 1,2 por 1,2, vai dar 1. 3,6 dividido para 1,2 dá 3. E aí eu termino a minha questão bem aqui. A razão então é de 1 para 3. Quer dizer, cada decímetro da primeira figura vai ter 3 lá na segunda figura. Tá? Qual das duas figuras é a maior? É a segunda. Beleza? A figura que ficou embaixo aí. Se eu fosse cobrir essa área com um piso, por exemplo, cada piso que eu colocar na figura menor vai caber 3 lá no maior. Pessoal, razões especiais, página 30, a primeira delas é a escala. Isso aqui é página 29, hein, galera? Página 29. Agora eu vou para a página 30. Pois é, razão especial. Tem algumas razões especiais que a gente já usa aí, não só em matemática, tá? Escala é uma que vai ser utilizada. Densidade demográfica é uma que o professor de geografia deve ter falado para vocês. Já falou? Acho que sim. Vai ter uma que vocês vão estudar mais tarde, que é a velocidade média. Vocês vão estudar em física. Quer dizer, são algumas razões aí que já são conhecidas. Só no primeiro ano. Não, no nono ano vocês têm. No nono ano já tem. Posso passar? Vamos para a escala, página 30. Então aqui ele está te falando quais são essas razões especiais aí, mas a gente vai tratar de cada uma aqui a partir da página 30. Já tem aqui a velocidade média, está aqui falando da escala. A gente vai conversar sobre essas informações agora. Então ele tem aí no mapa ao lado, a distância entre a cidade A e a cidade B é de 5 centímetros. Se no teu livro aí tu pegar uma régua e medir, vai dar uma medida de 5 centímetros. Depois vocês fazem esse teste aí. Então quer dizer que daqui para cá, se você medir com uma régua aí no seu livro, isso aqui dá 5 centímetros de tamanho no teu livro, volto a dizer. Sabendo que essa distância real em linha reta entre a cidade A e B, no caso, é de aproximadamente, essa distância aqui é de 3.660, opa, e 60 não, e 30, né? 3.630 quilômetros. Então se eu pegasse um carro para sair da cidade A, que está bem aqui, até a cidade B, essa distância seria de 3.630 quilômetros, tá? Isso aí vai levar um bom tempo de viagem, uns 2 a 3 dias aí, olha lá, tá? Isso se tu fosse em linha reta, diga. Pois é, porque não veio do português, ele veio do inglês. Lá em inglês ele a abreviação dele é com K, tá? Bom, sim.
Diga, Romulo. Se daqui para o Pará, para Recife, já é mais quase 5 horas de avião, imagina de carro. Aqui de avião ia dar menos, né? De avião ia ser mais rápido, mas de carro isso aqui ia demorar muito, tá? Então, 3.630 quilômetros, isso lá no mapa real. Se o cara tivesse que fazer esse desenho num tamanho de papel que coubesse o mapa inteiro, ia dar um bocado de papel e um bocado de trabalho. Então, o que eu faço para eu representar um mapa num papel menor, pessoal? Eu utilizo uma escala. Essa escala vai diminuir o tamanho do meu desenho, mantendo a mesma razão, a mesma proporção entre os comprimentos, tá? Então, eu consigo transformar. Aí, olha o que foi que ele fez aqui embaixo. Aí, ele disse assim... aproximadamente 3.630 quilômetros. Pode-se determinar a escala do mapa calculando a razão entre a distância apresentada. Vamos lá. Entre a distância apresentada e a distância real. Beleza, entre as duas cidades aí. Só que para fazer isso, lembra que eu te disse que tem que estar na mesma unidade? Então ele pegou 3.630 que está em quilômetro, transformou para metro e depois para centímetro. Olha o número que ficou aqui, ó. Isso aqui é milhões, 363 milhões de centímetros. Então, se tu fosse medir com uma régua daqui até aqui, no mapa mesmo, de verdade, ia dar 363 milhões de centímetros. Se fosse medir com uma régua, tá? Tamanho de um álcool. E aí ele fez a escala assim, ó. Esse aqui na escala, pessoal, é o tamanho do desenho. Esse número 5 aí é o tamanho do desenho. E embaixo é a imagem real. Então 5 centímetros está para 363 milhões de centímetros. Fazendo aí a simplificação, eu cheguei nessa escala, ó. 1 para 72.600, tá? 72 milhões e 600 mil, né? Aí ele representa escala assim, pessoal, usando 2 pontos. Beleza? Então, 2 pontos e o outro valor. Sempre em escala, esse primeiro número é 1 e o outro número vai ser a correspondência que você estiver trabalhando aí. Velocidade. Olha, ele mostrou aqui, ó, distância representativa, que é o desenho, e distância real, tá? Velocidade média, pessoal. Velocidade média. Isso aqui, tranquilo, todo mundo já ouviu falar de quilômetro por hora. Não sei se você já ouviu falar de metro por segundo. Quilômetro por hora é uma unidade de medida mais comum, né? Velocidade média, pessoal, vamos lá. Outra razão numérica aí que a gente vai estudar. Vamos lá, velocidade média. Ó. Considere um carro que às 10 horas ele passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia. Tá mostrando bem aqui. E às 13 horas ele passa pelo quilômetro 220. Bem aqui, ó. Quer dizer, daqui para cá, quanto tempo durou de viagem? 3 horas. De 10 horas para 13 horas eu tenho 3 horas de viagem. E de 40 para 180, ou para 220, já falei. De 40 para 220, quantos quilômetros ele percorreu? É só tu fazer 220 menos 40. Só que vai ser 180 quilômetros. Então ele percorreu 180 quilômetros em 3 horas. Como é que eu faço para descobrir a velocidade desse cara? Basta eu vir aqui na próxima página, né? Está dizendo lá. Vindo aqui na próxima página, o que você vai fazer? Pega os 180 que a gente calculou. Tá aí os 180, que foi a distância que ele percorreu. Pega o tempo que ele levou para fazer esse percurso. Tá aqui, ó, 180 para 3. Se você dividir 180 para 3, 60 km por hora. Foram 3 horas. Então, na primeira hora, deixa eu separar de 3 aqui em 3, ó. 1, 2, 3. Na primeira ele andou 60, isso aqui em 1 hora. Na segunda hora ele andou mais 60. E na terceira hora ele andou mais 60. Se você somar 60 mais 60 mais 60, 180. 180 km. Então a velocidade média dele é quilômetro por hora. No Brasil a gente utiliza muito essa unidade de medida. Os carros são configurados assim. Mas tem outros lugares que usam metro por segundo, tá?
que seria a densidade, pessoal? Densidade. Deixa eu diminuir essa página que eu já vou falar da página inteira. Por exemplo, densidade de pessoas, pode ser chamada densidade demográfica. Isso aí o professor de geografia vai falar mais para vocês dela. Mas tem outra densidade também, tem duas densidades aqui para a gente ver. Primeira densidade, pessoal, densidade do corpo. Como é que você calcula o que seria a densidade do corpo, pessoal? Com certeza vocês já ouviram, já tentaram fazer essa experiência, ou já viram alguém fazendo. Você joga um objeto na água e ele flutua. Se você jogar uma bola de isopor na água, uma bola de futebol, ela flutua na água. Mas se você jogar uma pedra, dependendo de como essa pedra é, o formato dela, ela pode afundar, enfim. Madeira às vezes flutua, às vezes afunda. E o gelo, que é feito de água, ele afunda ou flutua? Porque ele derrete. Antes dele derreter, quando tu joga na água, ele afunda ou ele flutua? O gelo, ele flutua, por isso que tem iceberg. Iceberg flutua a maior parte, tá? Uma parte dele afunda, mas fica uma parte para fora, né? Com certeza. Denomina-se densidade de um corpo a razão entre a sua massa, que é a quantidade de matéria, e o volume que ele ocupa, tá? Então aqui você diria a massa do corpo, vamos dizer um corpo de 60 quilos, é a massa. Tá? E o volume que ele ocupa, aí pode ser dado em metro cúbico, pode ser dado em centímetro cúbico, enfim, tá? A razão entre o número de habitantes de uma região é chamada de densidade demográfica. Aqui você colocaria o número de habitantes pela área que eles moram aí, que eles ocupam, tá? O Brasil é um dos países que tem uma densidade pequena, mas é porque o país é muito grande. Se você fosse colocar brasileiros em cada metro quadrado, a densidade é dar um espaço muito grande para uma pessoa só, tá? Então a densidade é o número de habitantes por área. E aí ele fez um desenho do mapa aí mostrando isso. Tá aí o mapa do Brasil aí com mais ou menos como seria. Não é do Brasil não, né? Ó, o do Brasil tá aqui embaixo do Brasil. Tem outros aí. Então ele tá mostrando aí para vocês a densidade demográfica, número de habitantes por área. Pois é, a China, a densidade da China é bem grande, tem muitos habitantes lá. Agora é com você, primeira questão, página 32. Página 32, a atividade agora é com você. Calcule em metros por segundo, ó. Metro por segundo, a velocidade média de uma partícula, letra A. A partícula que se desloca 5 km a cada 10 segundos. Moleque, é rápido, viu? 5 km em 10 segundos, uma bala. Eu sou mais rápido. Né? Mas ele quer que você faça isso em metros por segundo. Então 5 km não vai dar certo. Eu preciso disso aqui em metros. 10 segundos já está certo. Mas eu tenho que transformar esses 5 km para metro. Como é que faz? 5 km tem quantos metros? 5.000, tá pessoal? 1 km são 1.000 metros. Então basta você pegar 5 km e multiplicar isso aqui por 1.000, que você vai ter o resultado em metros. Então aqui vai dar 5.000 metros. Como é que eu escrevo essa velocidade, pessoal? Você escreve assim, ó, velocidade 5.000 metros em cada 10 segundos. Beleza? Como ele quer que você calcule, vamos calcular. Quanto é que dá 5.000 dividido para 10? Basta tu cortar um zero. Como é que seria essa velocidade média? Seria isso aqui, ó. 500 metros. Olha como é que escreve, ó. Barra segundo. Então é a letra B aí. Está dizendo assim: um atleta percorreu a prova de 10.000 metros em 32 minutos. Não vou conseguir resolver essa, não do jeito que está, porque 32 não está em segundo. Eu preciso disso aqui em segundo. Como é que eu faço 32 minutos virar segundo? Vezes, só uma vez já resolve. Pega esse 32, faz assim, ó, 32 minutos vezes 60. Cada minuto tem 60 segundos. 32 vezes 60 vai dar quanto? Dá 1920 segundos. Tá?
Então quer dizer que esse cara, eu vou colocar aqui, ó, velocidade. Ele percorreu 10.000 metros, ó, tá em metro aqui, ó, em 1920 segundos. Essa divisão aí, pessoal, quando você fizer essa divisão aí, vai dar aproximadamente, ó, aproximadamente a velocidade dele vai ser 5,2 metros por segundo. Será que algum de vocês consegue correr 5 metros em 1 segundo? Muito lento. Olha a 2 aí, Romo. Calcule a densidade demográfica. Lembra da densidade demográfica? O que era a densidade demográfica? É o número de habitantes pela área. Então ele quer a densidade agora demográfica, tá? Densidade demográfica é o número de habitantes, vou colocar aqui, ó, habitantes por área. Então, será? Pois é, o pessoal tá muito quieto. Não, ainda estão aí, Será que o meu áudio tá desligado? Deixa eu ver. Não, tá ligado. Então, quer dizer que a densidade dessa localidade vai ser quanto? Bora ver, ó. Uma localidade que tem 400 quilômetros quadrados é ocupada por 8.000 pessoas. Então, vamos fazer a densidade. Vai ser 8.000 pessoas divididos em 400 quilômetros quadrados. Ei, vamos lá, 11h15, já está quase terminando. 8.000 pessoas dividido para 400 quilômetros. Na letra A da segunda? Esse D aqui é habitantes por área. Então esse habitante por área, eu fiz assim, ó, D, quantos habitantes são? 8.000 habitantes. Qual é a área? 400 quilômetros quadrados. O que isso quer dizer, galera? Fazendo essa divisão, ó, posso cortar esse cara com esse cara com esse. 80 dividido para 4. Pessoal, olha o que isso aqui quer dizer, ó. Quer dizer que nesse lugar existem 20 pessoas para cada quilômetro quadrado. Eu botei quilômetro, não é quilômetro não, peraí, deixa eu consertar. É habitantes por quilômetro. 20 habitantes por quilômetro quadrado. Agora tá certo. Botei, anota aí. Conserta aí. 20 habitantes por quilômetro quadrado. Viraram quilômetro. Letra B, uma cidade de 640 quilômetros quadrados e tem isso aqui de habitantes, ó, 291.200. Como é que eu faço a densidade? Vamos lá. Densidade vai ser habitantes por área. Quanto é que vai ficar em cima? Quantos habitantes são? 291.200 dividido para a área, que são 640 quilômetros quadrados. Não. A densidade desse aqui, pessoal, é aproximadamente 455 habitantes para cada quilômetro quadrado, tá? É.